Nossa Cultura está no Museu do Caramulo. Continuamos a admirar a coleção de automóveis e no episódio de hoje vamos falar de alguns automóveis que estão relacionados com a Segunda Guerra Mundial. Estamos a olhar para um carro que testemunhou os horrores desse episódio, desse período histórico que aconteceu em meados do século passado, final dos anos 30, início da década de 40. Estamos a olhar para um carro imponente no típico verde tropa. É um carro norte-americano de 1943. Quem nos vai dar mais alguns pormenores sobre a história deste automóvel é Salvador Patrício Gouveia, o diretor do Museu do Caramulo. Olá, Salvador. Este carro esteve lá mesmo, esteve no terreno. Este carro esteve mesmo lá a libertar a Europa da tirania. É um veículo blindado. Para quem não está a ver, eu vou passar a descrever. É um que se chama uma meia lagarta, uma half-truck. Portanto, neste caso é um Autocar M3 half-truck. Estes veículos eram feitos por 3 empresas diferentes, a Autocar, a Diamond e a White. Isto porque, obviamente, em esforço de guerra, o governo americano precisava que houvesse capacidade de produção e muitas vezes uma só marca não conseguia produzir na quantidade necessária, portanto distribuía-se o contrato por várias empresas que faziam veículos praticamente iguais. Este veículo é um veículo de transporte que tem duas particularidades que o distinguem de um caminhão. Uma, ele tem lagartas atrás, portanto ele não é um tanque como só lagartas, tem uma roda à frente e lagartas atrás, portanto anda em todo o tipo de terreno, ao contrário de um caminhão. E em segundo, ele é blindado, portanto, ao contrário de um caminhão, dá para dar tiros contra ele. Ele servia principalmente para transporte de tropas? Ele servia para tudo, porque na verdade este veículo era multifunções e tinha muitas versões. Este nós temos aqui, leva soldados atrás, pode-se blindar todo, como vemos estas janelas, elas caem para baixo, fica só uma ranhura para, assim, em caso de ataque, proteger os ocupantes, mas havia versões de ambulância, havia versões com antiaérea, havia versões com canhão, havia versões com morteiro, havia versões para tudo, até havia versões sem lagartas, só com rodas. Portanto, havia versões para todos os tipos de propósitos que fossem necessários. Durante o conflito. Existem mais outros carros aqui no Museu do Caramulo, ligados também à Segunda Guerra Mundial. Temos agora um Volkswagen, este já não no típico verde tropa, mas sim em tons de terra, e este, como Volkswagen que era do outro lado do conflito, era alemão. Exatamente, aqui temos um Volkswagen Kubelwagen, que quer dizer carro balde, pela sua forma. É um carro, curiosamente, todo desenhado pelo Ferdinand Porsche, portanto o criador da marca Porsche, que desenhou vários veículos para a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele era um engenheiro acima de tudo, e foi chamado a desenhar vários veículos. É um automóvel, isto na verdade é um carocha. Portanto, o carocha é apresentado em 38, em 39 rebenta a guerra, a produção do carocha é imediatamente interrompida e passa-se a produzir este veículo militar, que não deixa de ser um veículo quase civil, usado no esforço de guerra, ao contrário, por exemplo, do Willys, que é um veículo que é já criado para a guerra e, portanto... O Willys, que é o terceiro automóvel, para quem está em casa, que existe no Museu do Caramulo, também ligado à Segunda Guerra Mundial, e que volta a assumir os tons tropa, este já com um ar mais de Jeep, digamos assim. Bem, isto é mesmo um Jeep, aliás, foi ele que deu quase o nome, que foi com ele que se criou, aliás, a expressão Jeep, que nem se sabe bem qual é a orientação, se tem a ver com o cão do Popeye, ou com uma forma de dizer GP, aliás, General Purpose, que é como quem diz, serve para tudo. O Willys realmente foi criado já para ser um veículo militar e foi de acordo com um caderno de encargos do exército americano e serviu a guerra, e diz que é uma das 5 coisas mais importantes no contributo da vitória americana. E fizeram-se, aliás, 1,5 milhão, mostrando a sua importância. Era tão importante que teve de ser fabricado por várias marcas. Por um lado pela Ford e por outro lado pela Willys. O Volkswagen Kubelwagen é um automóvel que, por exemplo, não tem a questão da tração do Willys, tem algumas vantagens, por exemplo, é mais leve, tem a particularidade, tal como o Volkswagen Carocha, ser refrigerado a ar. Isso foi uma característica muito importante, tanto nos cenários do Norte da África como na Rússia, onde com as baixas temperaturas todos os líquidos congelavam. No caso, por exemplo, dos outros veículos e dos tanques, até tinham que se manter fogueiras durante a noite para que os depósitos não congelassem durante a manhã. E o Volkswagen, como era refrigerado a ar, não tinha esse problema. Sendo automóveis que participaram na Segunda Guerra Mundial, em que estado é que eles estavam quando chegaram ao museu?
Eles já vinham restaurados, um foi restaurado, os outros dois já vinham mais ou menos restaurados. Portanto, não... Qual é que teve maior intervenção aqui no museu? O Willys foi totalmente restaurado porque nós quisemos pô-lo correto de acordo com o que era e, portanto, teve que levar um restauro profundo. O autocar já tinha sido restaurado por uma empresa especializada que vendeu, portanto, este half-track foi restaurado por uma empresa especializada e o Kubelwagen, aliás, vai ser repintado muito em breve. Para ficar correto não, para ficar renovado, porque a tinta já apresenta alguns sinais de desgaste. Temos ainda, só para acabar, temos aqui alguns veículos ao nosso lado, também são da Segunda Guerra Mundial. Exato, já não são carros, são motociclos, bicicletas, quase que nos faz recordar aquela série do Alô Alô. Exatamente, nós temos que perceber que, ao contrário do mito de que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra altamente motorizada, e foi, mas também se usou muito ainda veículos puxados por cavalos, nomeadamente no exército alemão ele era maioritariamente usado com força a partir de cavalos, que as pessoas não imaginam isso, muitas carroças. Na invasão da Rússia, por exemplo, foram 600 mil veículos e 800 mil cavalos. Portanto, vê-se o que era a importância do cavalo na força militar alemã. E muitas bicicletas, muitas bicicletas, umas vezes feitas por fábricas já para o exército, outras simplesmente capturadas e roubadas para continuar a manter o exército em movimento. E há aqui uma que eu gostava de destacar, que é esta BSA verde, esta que está aqui mesmo à nossa frente. É uma bicicleta inglesa, aliás, BSA é uma marca inglesa que fazia armas, chama-se Birmingham Small Arms, mais conhecida pelas motos, mas esta bicicleta chama-se Folding Bike. E porquê que é Folding Bike? Porque exatamente como diz o nome, ela dobra-se. Ou seja, esta bicicleta era usada pelos paraquedistas, os paraquedistas saltavam... Iam saltar com ela. Não saltavam com ela, mas a bicicleta era dobrada em dois. Vinha de outro paraquedas. Vinha de paraquedas, vê-se ali o volante tem uma parte em cima para desenroscar, de lá também, portanto a bicicleta partia-se em dois, quer dizer, dobrava-se, como se fosse um livro, o volante dobrava-se em dois, os pedais é só um ferro, não tem o pedal em si para quando dobrar possa entrar para dentro da bicicleta, e aterrava cá em baixo com o paraquedista pegava na bicicleta, virava, desaparafusava e tinha uma bicicleta para transportar. Já esta tem a bandeira suástica, portanto seria uma bicicleta alemã. Esta é uma bicicleta, na verdade, civil. É da juventude hitleriana e, portanto, tal como na mocidade portuguesa, havia uma juventude dedicada à Alemanha e, portanto, cada um levava a sua bicicleta. Queria ter a bicicleta, trazia a bicicleta de casa, portanto, esta é a bicicleta que um membro terá adaptado para poder participar. Ficam então aqui estes testemunhos, bicicletas, motas, automóveis, uns oriundos de Inglaterra, outros dos Estados Unidos, outros da Alemanha, veículos que testemunharam a Segunda Guerra Mundial e que o Nossa Cultura os convida, os nossos ouvintes da Rádio Observador, a virem conhecer ao vivo aqui no Museu do Caramulo.